Meus irmãos, a paz do Senhor. Me sinto feliz e honrado poder retornar a esta casa. Mais uma vez, nós não viemos com a intenção de pregar, mas queremos agradecer ao nosso pastor Ivan, muito obrigado, presbítero Carlos, os demais obreiros, pela bênção, como diz o nosso pastor Ivan, pela bênção desta oportunidade. Meus irmãos, eu continuo pedindo oração por mim, pela minha família, meus filhos, meus netos, minhas noras e os meus genros. Há uns tempos passados, nós estivemos aqui em um culto com os adolescentes e a minha esposa estava presente. Hoje ela não está mais. O Senhor a levou para si e ficou para nós o legado da vida de fidelidade, oração, fé e perseverança no Senhor. Confesso aos irmãos que não tem sido fácil, nós continuamos seguindo, mas tem dias que são bons, tem dias que são ruins, tem dias que são péssimos, mas o que nos anima é que em todos esses dias nós contamos com a presença de Jesus. Ele tem nos fortalecido e tem nos dado graça para seguirmos a nossa jornada. Convido então a Igreja do Senhor para a leitura de um texto bíblico que está no Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo de número 27. Localize, por favor, verso de número 32 e leiamos até o verso de número 49. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 32 a 49. Os irmãos acharam? Podem confirmar dizendo amém, meus irmãos? Amém. Leiamos, pois, a palavra do Senhor. E ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, lançando sortes, e assentado ali o guardavam. Por cima da sua cabeça colocaram uma escrita da sua acusação, dizendo: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus,
pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Meus irmãos, todas as histórias da Bíblia, a palavra de Deus, elas me fascinam. A Bíblia em si me fascina, me comove, me orienta, me alimenta, me dirige e me fortalece. Mas de todas as histórias, e quando nós falamos de história, nós estamos falando de história com H maiúsculo, história, de todas as passagens da Bíblia, de tudo aquilo que a Bíblia relata. Eu sou amante da história da cruz. A história de Jesus, a cruz de Jesus, ela é pré-histórica. Jesus já nasceu direcionado a morrer e a ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar para a glória de Deus Pai. Nós não acreditamos em um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós acreditamos em um Cristo que esteve morto e está vivo, assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e intercedendo por você. No momento em que Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita da mão de Deus. Meus irmãos, a crucificação de Cristo, a morte de Jesus e a sua ressurreição, eles são a sustentação do cristianismo. Paulo chega mesmo a dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Mas nós estamos aqui nesta noite e eu tenho a absoluta certeza, meus irmãos, que se nós fôssemos hoje, por exemplo, lá aonde foi sepultado Allan Kardec, lá está escrito: aqui jaz Allan Kardec. Se nós fôssemos nessa noite aonde foi sepultado Siddhartha Gautama, o Buda, lá está escrito: aqui jaz Siddhartha Gautama. Mas se nós fôssemos hoje a Jerusalém,
nós iríamos encontrar o túmulo de Jesus vazio. Quando Jesus foi à cruz e ele morreu, parece que o diabo, parece que os demônios, parece que o reino das trevas haviam obtido sucesso. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Meus amados irmãos, Jesus estava destinado a morrer. A vinda de Jesus a este mundo, a história de Jesus, a história da redenção, a história da justificação, a história, meus irmãos, de Jesus, ela foi traçada desde a eternidade, ainda antes que houvesse mundo, quando Deus Pai não havia criado ainda nada, e só havia aquela escuridão e a Bíblia, então, meus amados irmãos, ela vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo, antes que houvesse criação, antes que houvesse gente, a humanidade. Jesus já havia sido morto segundo a presciência de Deus Pai. Deus não foi pego no contrapé quando nossos pais pecaram no Éden. Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia de antemão que o homem havia de falhar, que o homem havia de pecar, e então Deus, na sua presciência, ele crucificou a Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. A pergunta de Isaac no capítulo 22 do livro do Gênesis, quando ele pergunta para Abraão: onde está o cordeiro para o holocausto? Foi respondida por João Batista quando estava batizando às margens do rio Jordão, e Jesus caminha em direção a João, e quando João vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos, porque os nossos pecados foram tirados, os nossos pecados foram removidos. Pedro, escrevendo na sua epístola, ele diz: não foi com prata, não foi com ouro, como coisas corruptíveis, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de um cordeiro puro e incontaminado. Nós estamos aqui nesta noite cobertos pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Deus enviou seu Filho e levou-o ao Calvário e cravou-o na cruz. A Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus amados irmãos, não existe remédio para o homem no pecado. A sociologia, ela não pode, ainda que ela trabalhe para fazer com que o homem seja reinserido no contexto da sociedade, ela não consegue fazer muita coisa. A psiquiatria também não, e outras coisas que existem. Mas Deus, o nosso Senhor, Ele
pega o homem na sujeira do pecado, chafurdando na lama do pecado, escravizado por Satanás. Ele arranca o homem do pecado, dá um banho no chuveiro da sua graça, limpa com o sangue de Jesus, escreve o nome no livro da vida e o coloca sentado assim como os irmãos estão aqui nesta noite, para darem glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, Deus fez uma promessa no jardim do Éden. Ele disse para os nossos pais, ele disse para a serpente: da semente da mulher nascerá um, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O tempo passou e parece que aquilo que Deus havia prometido não aconteceria. Mas um dia o anjo Gabriel foi enviado a um lugar onde havia uma jovem chamada Maria, desposada com José, e o anjo então entrega uma mensagem para Maria, e ela então indaga o anjo dizendo: como pode acontecer isto, visto que eu não conheço o varão? O anjo diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Um outro evangelista escreve dizendo: e por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus não veio, e os discípulos não entendiam isso. Eles achavam que Jesus veio estabelecer um reino político. Não, Jesus não veio estabelecer um reino político. Jesus veio resgatar o homem. Jesus disse no capítulo 19, e Lucas relatou isso dizendo: porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta era, meus irmãos, a missão de Jesus. Ele veio resgatar, ele veio comprar, ele veio transformar, ele veio regenerar, ele veio libertar. E quando ele veio, ele cumpriu cabalmente a sua missão. A Bíblia diz, meus irmãos, que com 30 anos Jesus vai ao Rio Jordão, é batizado por João, e dali Jesus escolhe 12 homens que constituiu-se no seu colegiado apostólico. Durante 33 anos, Jesus viveu aqui, cumpriu seu ministério durante 3 anos. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos o seguinte: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aonde Jesus chegava e aonde Jesus chega, o diabo tem que sair, os demônios têm que ir embora. Ele não é o valente, ele é o mais valente, ele é poderoso, ele é grande, ele é santo, ele é invencível. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a história diz que Jesus, ele efetuou muitos milagres. Jesus purificou leprosos, Jesus curou cegos, Jesus transformou água em vinho, Jesus ressuscitou aos mortos, Jesus multiplicou pães, Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério. Chega um dia, porém, meus irmãos, Jesus sabia que a sua hora haveria de chegar. A Bíblia diz então
que um dia os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para ele: onde queres que façamos os preparativos da Páscoa? Jesus então os orienta dizendo: vão à cidade e lá vocês encontrarão um homem levando um cântaro de água, algo invulgar para aquela cultura judaica e machista, um homem carregar um cântaro de água. Digam para ele: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, na tua casa celebrarei a Páscoa. Ele vos mostrará um cenáculo mobiliado, entrem lá e preparem a Páscoa. A Bíblia diz que os discípulos foram, prepararam a Páscoa, e a palavra do Senhor diz que naquela noite Jesus se reúne com os discípulos. Ali havia a refeição da Páscoa, ali havia um cordeiro. Aquele cordeiro não podia ter os ossos quebrados, era um cordeiro que precisava ser consumido após ser assado, porque aquele cordeiro era o tipo de Jesus. Na cruz do Calvário, nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. A Bíblia diz, meus irmãos, então que Jesus se reúne com os discípulos. Ele tira a parte de cima das suas vestimentas, cinge-se com uma toalha e começa então a fazer o serviço de servo. Lavou os pés dos discípulos. Pedro, num arroubo carnal, disse: o Senhor não me lavará os pés. Jesus olhou para Pedro e disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: Senhor, não apenas os pés, mas as mãos, o resto do corpo. Jesus diz para ele: aquele que está limpo não necessita de lavar a não ser os pés. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela tem um poder sanador, ela tem um poder purificador. Aonde o bisturi do cirurgião não entra, a palavra de Deus vai, e quando ela entra, ela muda, ela transforma, ela regenera, ela opera algo especial na vida da pessoa. A Bíblia diz então, meus irmãos, que Jesus, ele celebra aquela Páscoa. Ali haviam 3 cálices de vinho, um cordeiro, ervas amargas, pães sem fermento. Naquela noite triste, agourenta e estranha, naquele cenáculo, Jesus olha para os discípulos e diz: um dentre vós me há de trair. E os discípulos ficaram então perguntando: quem é, Senhor? Porventura sou eu? Jesus então fala: é aquele para quem eu der o bocado molhado. E a Bíblia diz que, tendo molhado o bocado, deu a Judas Iscariote. E João escreve no capítulo de número 13, verso de número 30: e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era noite. Meus irmãos, Judas viveu com aquele que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Judas viveu com aquele de quem Malaquias profetizou dizendo: mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Mas Judas nunca se converteu, o seu coração era trevoso, ele viveu nas trevas, ele serviu ao príncipe das trevas, ele morreu nas trevas e hoje permanece nas trevas. Jesus então, ele sai do cenáculo, vai para o jardim do Getsêmani, leva consigo seus discípulos.
Judas não estava mais lá. Ele havia saído para entregar o seu mestre por 30 míseras moedas de prata. Jesus chama os discípulos, vai para o jardim do Getsêmani, um lugar que ele conhecia e que ele frequentava constantemente para orar. Getsêmani, uma palavra aramaica, prensa de azeite. Ali onde as azeitonas eram prensadas para produzir óleo, Jesus seria prensado. Jesus entra naquele jardim, deixa 2 discípulos lá, deixa os discípulos, alguns lá, leva consigo Pedro, Tiago e João e diz: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E a Bíblia diz, Lucas fala que ele ausentou-se um tiro de pedra, cerca de 30 metros. Jesus ora intensamente, agonicamente, fervorosamente, poderosamente. A Bíblia diz que ele ofereceu a Deus oração com fortes clamores e lágrimas. Ele disse: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Meus irmãos, para nós encurtarmos esta parte, Judas entra no jardim, junto com soldados romanos, junto com soldados do templo. Eles prendem a Jesus, eles manietam Jesus, eles levam Jesus para a casa de Anás e Caifás. Lá, naquela casa, Jesus foi submetido a um julgamento totalmente fora da lei, totalmente contrário aos princípios da lei. Jesus, então, foi mandado para Pilatos. A Bíblia diz, meus irmãos, que Pilatos olha para Jesus e diz: não vejo nenhuma culpa nele, açoitá-lo-ei e mandarei soltar. E a multidão enlouquecida gritou: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos então diz: mas hei de crucificar o vosso rei? Eles disseram: nós não temos rei, nosso rei é César. Pilatos lavou as mãos e disse: considerai isto, estou livre do sangue deste homem. E eles então gritaram: que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. A pior coisa que eles pediram. Jesus foi, meus irmãos, açoitado, Jesus foi cuspido, Jesus foi esbordoado, Jesus foi ridicularizado, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, e a Bíblia diz que os soldados, escarnecendo, batiam nele e diziam: profetiza Cristo, quem foi que te bateu? Jesus foi humilhado. A Bíblia diz então, meus irmãos, que Jesus, ele toma a sua cruz, a cruz que Jesus tomou. Eu quero dizer nessa noite que não era dele. A cruz que Jesus carregou era de Barrabás. A cruz que Jesus carregou era minha. A cruz que Jesus carregou era sua. Mas ele carregou a cruz para que você estivesse aqui nesta noite livre, dando glória ao nome do Senhor, porque ele conquistou a vitória na cruz. Jesus está cansado, a noite havia sido triste, certamente não havia se alimentado, e quando ele sai em direção ao Calvário,
com as suas forças exauridas. Mateus diz que ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Chegando ao Gólgota, lugar da caveira, para que Jesus não sentisse muitas dores, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, que era um tipo de anestésico. Jesus foi deitado sobre aquele madeiro, e os soldados pregaram cravos de 10 centímetros nas suas mãos e nos seus pés. Eles levantaram a cruz, e lá, naquela cruz horrenda, estava nada mais, nada menos de que o Filho de Deus. Paulo escreveu aos Coríntios: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não imputando-lhes os seus pecados, e colocou em nós a palavra da reconciliação. Jesus estava lá. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, e assumindo forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus lhe exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho, tanto dos que estão em cima no céu, quanto dos que estão embaixo na terra, se dobrem, e toda língua confesse que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus estava lá, ferido, humilhado, portando uma coroa de espinhos. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus foi zombado por 3 classes de pessoas distintas: pecadores religiosos, pecadores condenados, pecadores ignorantes. Jesus estava lá, e a Bíblia diz, então, no verso de número 46, que por volta da hora 9, Jesus exclamou em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz então, meus irmãos, no verso de número 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. João, no capítulo 19, ele diz que Jesus exclamou dizendo: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meus irmãos, as 3 pessoas da Trindade estavam intimamente
juntas em todo o processo da redenção. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplicou esta realidade aos nossos corações. Quando Jesus grita no Gólgota, sentindo a agonia da morte, quando ele se sentiu desamparado, quando Deus Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, Deus virou as costas e Jesus então se sentiu desamparado. Quando ele disse: está consumado, no livro de João, em tuas mãos entrego o meu espírito. A palavra consumado ali é uma palavra grega, tetelestai, que significa totalmente pago. Paulo escreveu aos Colossenses dizendo que Jesus removeu a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, e tirando-a do meio de nós, ele cravou-a na cruz. Era costume naquele tempo, quando alguém devia algo ou devia dinheiro, quando a promissória era resgatada, a pessoa que havia recebido o pagamento pegava aquela promissória e a fixava com um prego em um pedaço de madeira. Jesus pegou tudo aquilo que era contrário a nós, levou-o ao Calvário e cravou-a na cruz. Paulo escreve aos Colossenses na continuação desse texto dizendo que Jesus, ele despojou publicamente os principados e as potestades, e deles triunfou na cruz. Deixa eu dizer para você, quando um general romano conquistava uma nação, ele se apoderava do exército inimigo, ele arrancava-lhes as armaduras, ele tirava-lhes os armamentos, ele se apossava de todos os despojos, voltava triunfantemente para a cidade de Roma e desfilava na praça central da cidade. Deixa eu dizer para você que está aqui nessa noite, que ainda não teve um encontro com Jesus. Jesus arrancou, e se eu pudesse, me desculpem a expressão que eu vou usar nesta noite, Jesus arrancou as roupas de Satanás, Jesus arrancou as armas de Satanás, Jesus triunfou sobre Satanás. E nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Satanás não tem poder, Jesus é quem tem todo o poder no céu e na terra, porque ele triunfou no Calvário, ele venceu. Ele venceu. Aleluia. Jesus venceu. Ele é o único que pode dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Somente Jesus,
Única e exclusivamente Jesus. Jesus venceu. Aleluia. Jesus não foi à cruz porque Judas o traiu. Jesus não foi à cruz porque Pilatos o condenou. Jesus também não foi à cruz porque a elite religiosa de Israel o sentenciou. Na agenda de Deus na eternidade estava traçado o plano redentor de Deus. Jesus nunca fugiu da cruz. Ele disse: importa caminhar hoje, amanhã e no terceiro dia, para que suceda não morrer um profeta fora de Jerusalém. Jesus também disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e tenho poder para tornar a tomá-la. Não foi Roma que matou Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus. Jesus se deu a si mesmo para que eu estivesse aqui nesta noite. Ele foi ao Calvário. Ele diz lá para os discípulos no jardim do Getsêmani, quando ele retorna, os discípulos estão adormecidos e Jesus disse: levantai-vos, vamos embora, é chegada a hora. Quando Maria foi ter com Jesus e falou que estava faltando vinho, ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas a hora de Deus estava agendada na eternidade. Jesus não rejeitou a cruz. Jesus não menosprezou o projeto salvífico de Deus. Ele veio para isto. E ele sabia desde o seu nascimento qual seria sua missão. Tetelestai, está cumprido. Quando um pai dava uma incumbência, uma tarefa para o filho, quando o filho voltava para casa, ele dizia: papai, tetelestai, está cumprido. Quando você devia algo ao banco e pagava a promissória, o credor carimbava na promissória: tetelestai, está pago. Jesus pagou. Jesus pagou. Jesus pagou. Ele derramou o seu sangue. A história diz que um dia Martinho Lutero, antes de se converter, ele era um monge. E Martinho Lutero passava longos dias em jejuns e em oração. Mas a história diz que um dia ele encontrou uma Bíblia presa em uma argola. E quando ele abriu aquela Bíblia, ele encontrou lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, uma parte que está escrito: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A partir daquele momento, Martinho Lutero, ele tem uma nova atitude. E dizem que um dia ele estava em casa e apareceu para ele um elemento, e aquele elemento carregava um livro debaixo do braço.
E aquele elemento abriu o livro e olhou para ele e disse: Martinho Lutero, você é salvo? Martinho Lutero disse: sim, obviamente, eu sou salvo. E aquele elemento então começou a folhear o livro e dizer para ele: você lembra que em tal tempo você praticou isso? Virava a outra página e fez isso, e tornou a fazer isso. E Martinho Lutero olhou para aquele elemento e disse: é verdade, eu pratiquei todas essas coisas, mas na minha Bíblia está escrito que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, quando Martinho Lutero falou aquilo, aquele elemento colocou o livro debaixo do braço e foi embora. Porque Paulo escreveu aos Romanos dizendo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele quem os justifica. Ou antes, quem morreu por eles? Quem os condenará? Nós estamos aqui nesta noite, debaixo do sangue de Jesus. Alamandaraia. Eli, Eli, lama sabachthani. Clamava em alta voz, Eli, Eli, lama clamava em alta voz.
Como não amá-lo? Como não reconhecê-lo? Como não se render a Ele? Como não segui-lo? Como não viver por Ele? Ele pagou o preço. Eu imagino. Ele pagou o preço. Como sofreu meu Jesus. Onde está alguém aqui nesta noite que, ouvindo esta narrativa, silêncio e tristeza, alcançado pelo doce Espírito Santo, deseja desfrutar desta preciosa salvação? Quem está aqui não é evangélico e quer entregar a sua vida para Jesus? Se você está aqui entre nós, levante uma de suas mãos, porque nós queremos orar por você. Foi por você que Ele se entregou na cruz do Calvário. Temos alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Aonde está você que deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele pagou o preço da sua salvação. Aqui está uma primeira alma para Jesus. Você que está do lado de alguém, seja um evangelista nessa hora. Foi para isso que Jesus morreu, para atrair vidas para o seu reino, para desfazer as obras de Satanás e separar para si um povo zeloso e de boas obras, que brevemente com Ele morará nos céus. Temos mais alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus? Se aqui você está, levante-se e venha à presença do Senhor. Temos mais alguém nessas condições? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, mas que deseja se reconciliar com Jesus? Temos alguém aqui nessas condições? Vamos em pé, amados. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Mãos sem iras e sem contendas. Mãos que são aptas para abençoar. Amado Deus, nós estamos na Tua presença. Te louvamos, Senhor, pela manifestação tão preciosa da Tua graça sobre nós nesta noite. O favor que nós não merecíamos, o castigo que hoje nos traz paz, o Senhor levou sobre si na cruz do Calvário. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela Tua palavra, tributamos a Ti a nossa gratidão, reclamamos a Ti no nome de Jesus. Como igreja, nós recebemos enxertados na videira esta nova vida diante da Tua presença. Escreve o nome deles no livro da vida, dá a eles uma nova vida a partir de hoje, em Ti abundante, cheio de vitórias e da Tua multiforme graça, em nome de Jesus. Nós como igreja celebramos este dia e Te adoramos pela manifestação da Tua salvação, em nome de Jesus. Glória a Deus.